Amém, irmãos. Que bom poder estar com vocês nesse momento de comunhão, nesse momento de relacionamento, momento de buscarmos juntos a palavra de Deus. A comunhão, sabemos que nesse momento não pode ser física, mas é uma comunhão no sentido espiritual. Tenho certeza que estamos em comunhão. A ação do Espírito Santo de Deus nos leva a discernir a vontade de Deus, nos leva a discernir aquilo que Ele está fazendo em nossa vida. E podemos usar os meios de graça para a edificação da igreja. A palavra é meio de graça, a oração é meio de graça, a expressão de culto é meio de graça. Tudo que fazemos para edificação é meio de graça, para nosso fortalecimento. E dessa forma nós estamos diante de Deus, e você, nós aqui, você na sua casa, nós temos realmente aquele relacionamento com Deus. É o Espírito Santo que nos leva a discernir a palavra de Deus, né? E eu quero orar com você, eu quero compartilhar a palavra, e estamos meditando um pouco sobre alguma coisa que Deus colocou em nosso coração para esse momento, né? Eu quero orar antes de começarmos a ler a palavra e de começarmos a meditar na palavra. Vamos orar. Senhor, Tu és Senhor sobre todas as coisas. Tu és Deus renovador, transformador. Tu és Deus que conhece-nos perfeitamente e sabe quem somos, o que temos, aonde estamos. Tu conheces todas as nossas necessidades, mas acima de tudo, conhece o nosso interior e o propósito que estabeleceste para cada um de nós. Obrigado por essa noite, por essa tarde, aliás, e que Tu possas estar ministrando agora ao nosso coração. Te louvamos porque sabemos que, apesar do aparente caos, aparente desconforto e aparente distúrbio, Senhor, que vemos em nossa nação e no mundo inteiro, nós sabemos que tudo isso está debaixo do Teu controle. O mundo não está desgovernado. Dá-nos esse discernimento agora à tarde e leva-nos a entender toda essa dimensão da palavra de Deus. Nós oramos a Ti, Senhor, de todo o coração, e o fazemos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso amado Salvador. Amém. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia comigo no livro de Romanos. Nós vamos ler alguns textos da palavra de Deus. Alguns textos que irão nos levar a uma reflexão sobre aquilo que Deus espera de nós, ou aquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós. O primeiro texto que queremos ler é Romanos capítulo 8, a partir do versículo 29. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para que serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. E aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou, e está à direita de Deus, e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito, por amor de Ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinados ao matadouro. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes,
nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criação, outra coisa na criação, será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada poderá nos separar. Eu gostaria que você começasse a pensar nesse princípio, em alguns princípios que vamos colocar aqui nesta tarde. Primeiro, nada pode nos separar, irá nos separar do amor de Deus. O amor de Deus é tão grande que ele foi demonstrado pela sua morte e ressurreição. Hoje comemoramos a ressurreição de Jesus. E isso é a grande prova, é o grande mandamento, é o grande fato de toda a humanidade. É um fato que ninguém pode negar. É a ressurreição de Jesus. Nós, na nossa vida cristã, que vale a pena ser vivida, nós temos que desenvolver tanto a nossa mente como nossos sentimentos, que precisamos caminhar em direção a 3 pontos: em direção à conversão, em direção progressiva à purificação e, finalmente, à transformação. É esse o nosso propósito nessa tarde. Focar essas três necessidades: conversão, progressiva purificação e transformação. É isso que nós buscamos cada vez mais. Deus nos criou para sermos semelhante a Cristo. Foi o texto que nós lemos. E fala que Cristo é o primogênito. É o primogênito. Nós, como filhos de Deus, Cristo é o maior. Cristo é o primeiro. Cristo é aquele que realmente foi dado pelo Pai para nossa redenção. Somos inseridos como filhos de Deus através de Jesus Cristo. Por isso ele é o primogênito. Paulo coloca Jesus como nosso primogênito, como aquele que primeiro se deu, primeiro se humilhou, primeiro se submeteu de todas as formas, para que pudesse alcançar a identidade com Deus, a identidade de filho. Ele é filho, ele é Deus, ele é Senhor, ele é aquele que nos ama, ele que realmente participa da nossa vida. Tanto é que nesse pensamento de ver a graça e a renovação de Deus em Cristo Jesus, no livro de Filipenses, capítulo 2, de 5 a 11, nos diz o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não teve como usurpação o ser igual a Deus, coisa que devia pegar-se, mas esvaziando a si mesmo, tomando a forma de servo, como servo, humilhou-se até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Toda língua, todo homem, todo ser terá que se dobrar diante do Filho de Deus, Jesus Cristo, e dizer: Ele é Senhor, Ele é o Filho de Deus, Ele é desde o princípio. João, no seu Evangelho, no capítulo 1, versículo 1, diz: no princípio era aquele que é a palavra, era o verbo, conforme algumas traduções. Ele estava com Deus, ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ele fez todas as coisas. Jesus Cristo é aquele que é Deus encarnado. É Deus que se fez homem. Ele é totalmente homem e totalmente Deus. Como totalmente homem, ele viveu entre nós com toda a limitação, mas não pecou. E como Deus, ele é vencedor, porque após a sua ressurreição e no ato da ressurreição, ele venceu todas as coisas. E hoje ele está à direita do Pai Todo-Poderoso a interceder por nós. Nesse contexto, nós pensamos no versículo 5, que fala que tenhamos o mesmo sentimento
que houve em Cristo Jesus. Versículo 5 de Filipenses. Nesse sentimento é a liberdade em Cristo. A nossa atitude deve ser a atitude de Cristo. E a nossa humildade sacrificial, como foi a de Cristo, demonstrando amor ao próximo, demonstrando atitude ao próximo. A primeira coisa que devemos fazer e viver é amar. Amar o nosso próximo, amar aqueles que estão ao nosso redor, amar aqueles que nos perseguem, inclusive. Amor é a marca visível, é a marca indelével do cristão. Amar a Cristo sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. O primeiro mandamento é esse: amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo, semelhante a este, realmente é ao próximo como a si mesmo. E o versículo 6 fala sobre ter em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele tinha um estilo de vida diferente. Nós devemos ter o estilo de vida de Cristo, que abriu mão do seu lugar na glória, abriu mão do seu poder e graça e se submeteu humildemente ao Pai para cumprir a vida dele, realmente o propósito que o Pai tinha para a salvação da humanidade. Ninguém tirou a vida de Cristo, ele a entregou voluntariamente. Ninguém podia matá-lo, não foram os romanos, não foram os judeus, não foram os gentios, não foi exército algum. Ele se entregou voluntariamente por amor a você e por amor a mim, por amor a nós. Essa é o estilo de vida de Cristo. É um estilo de vida que demonstra um ato muito mais de consagração, abrindo mão de todos os seus direitos, podemos assim dizer, para viver a expressão como cordeiro, a expressão como mediador entre Deus e os nossos pecados, entre Deus e as nossas angústias, entre Deus e a nossa libertação e a nossa salvação. O versículo de 6 a 11 de Filipenses, ele demonstra uma atitude, segundo os estudiosos, é um cântico usado pela igreja primitiva, o qual, sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, que o devia ferrar-se, mas humilhando-se a si mesmo, humilhando-se até a morte e morte de cruz, pelo que Deus exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus, na terra e debaixo da terra. É esse o sentido básico do que a igreja primitiva cantava. Essa verdade, a verdade da experiência que ela tinha com o Senhor. Aliás, nós, igreja, nós como cristãos, devemos cantar nossas experiências. Devemos testemunhar e viver em amor, mas viver as nossas experiências. Devemos transformar nossas experiências com Cristo em cânticos, em afirmações daquilo que nós cremos, daquilo que nós vivemos. É assim que fazia a igreja primitiva. Por esse motivo, Paulo toma emprestado essa ideia de uma total dependência de Deus, de uma total dependência de Cristo, de um total esvaziar de si mesmo, e aplica isto no contexto dessa literatura de Filipenses 2, de 5 a 11. Nesse sentido, ainda o versículo 7 fala sobre a atitude de Cristo. Esvaziou-se a si mesmo, deixando de lado a sua divindade, submetendo-se a Deus como servo. E versículo 8 fala sobre essa natureza, santidade e amor de Cristo. Ressalta tanto a totalidade da obediência de Jesus, quanto ao ponto máximo a que chegou, que foi se dar por nós, a sua humilhação. Percebe que é nesse sentido que nós cristãos temos um propósito. É nesse sentido que nós cristãos somos mais que vencedores. Nós não seremos vencedores, não somos vencedores por nossas forças. Não somos vencedores por nossa maneira de pensar e de viver. Não somos vencedores porque queremos ser vencedores. Não é por positivismo barato ou qualquer coisa, afirmação própria nossa, da nossa carne. Somos vencedores porque temos uma identidade
com Jesus, cremos nele, aceitamos Jesus, entregamos nossa vida a ele e cremos que sua vida é parte da nossa vida. E cada vez mais a nossa identificação com Cristo nos leva a crer naquilo que mais nós podemos alcançar, que é toda a vitória em Cristo Jesus. Para isso, o Salmo 139, 4 nos diz: ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Mostra que Deus conhece todas as coisas. A sua aflição, a sua vida, seu momento, sua angústia, o seu pesar constante, Deus conhece. Antes de você pensar, Deus já sabe o que você vai pensar. Antes de você viver, Deus já sabia quem você seria e quem você é. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. O salmista Davi, olhando para a onipresença e a onisciência e a onipotência de Deus, ele começa a falar, a afirmar que Deus conhece todas as coisas. Deus conhece todas as nossas mazelas. Deus conhece todos os nossos conflitos. Espera um pouquinho. Há conflitos em sua vida? Há conflitos em nossa vida? Mas na busca de motivos, na busca de entendermos os nossos conflitos, muitas vezes nós não sabemos de onde eles vêm. Por que temos conflitos? De onde vem essa aflição em nossa vida? E aí, quando olhamos para isso, temos que voltar para o começo da história da humanidade. E eu quero ler Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. É o texto que fala sobre realmente de onde vêm os nossos grandes conflitos, de onde vêm os nossos grandes questionamentos, de onde vêm realmente as nossas esperanças e desesperança. Eu posso dizer que a Bíblia é dividida em duas partes, antes e depois de Gênesis capítulo 3. Olha por quê. Em Gênesis capítulo 3 começa a história do pecado, da queda do homem. Diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. E quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos do jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher lhe declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez.
com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore da qual lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Quem somos agora? Depois de Gênesis 3, depois do pecado, quem somos? Que é o homem? Que é a humanidade? Quais são nossos sentimentos? Quais são nossas necessidades? Eu coloquei 5 pontos aqui que nós somos hoje. Primeiramente, somos seres expulsos do paraíso. Deus tinha um plano de santidade, Deus tinha um plano de renovação, Deus tinha um plano de ter uma comunidade, ter um povo, em todo o mundo, em toda a criação, em todo o universo, mas um homem segundo a imagem de Deus. Deus não fez o homem para o pecado. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, para viver plenamente em comunhão com Ele. O caos que vivemos hoje, foi porque o homem pecou, o homem distanciou de Deus. A segundo ponto, somos seres insatisfeitos com os paraísos que temos. Há uma necessidade, há uma ansiedade constante diante no coração do homem. E quanto mais alcançamos aquilo que achamos que é a nossa realização, sempre nos traz insatisfação. E a insatisfação do homem, que leva a conquistar coisas e fatos segundo a sua vontade, não importando o preço. E somos seres insatisfeitos, sempre insatisfeitos, e nunca seremos satisfeitos por nós mesmos ou por nosso próprio interesse. Terceiro ponto, somos seres de paraíso em paraíso. Nós necessitamos da presença de Deus. Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Fomos feitos para viver no paraíso, viver a vida de Deus, a vida que realmente tínhamos diante de Deus. Mas como perdemos esse fato, nós buscamos isso. Há uma necessidade do homem em buscar paraíso. Ele busca de muitas formas. E tem muitas pessoas, e muitos mesmo, muitas populações, muitos povos buscando, e muitas pessoas buscando Deus de muitas formas, buscando um paraíso, buscando suprir aquela necessidade de Deus, buscando suprir a necessidade de uma vida plena com Deus. Somos seres impedidos de voltar ao paraíso perdido. O homem, por causa do seu pecado, foi colocado fora do paraíso. Mas Deus busca-nos. Deus estende a sua mão. E a porta e a maneira de voltar, existe uma maneira de voltar. Existe uma maneira de alcançarmos o paraíso. Existe uma maneira de buscarmos a Deus. Existe uma maneira de satisfazer toda a nossa necessidade espiritual. Existe uma maneira de viver vida poderosa, vitoriosa. Essa maneira é Cristo Jesus. Vamos falar daqui a pouco mais sobre isso. Somos seres que decidem. E aí eu quero entender a maneira de voltar ao paraíso, a maneira de voltar ao aconchego de Deus. Ele proporcionou o caminho, Ele proporcionou a maneira. E hoje comemoramos a ressurreição de Jesus. Essa é a maneira, essa é a porta. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou aquele que satisfaz o seu coração, ansioso em voltar ao paraíso. Eu sou aquele que te dá vida.
vida plena, vida renovada, vida abundante, vida que vale a pena ser vivida. Eu sou aquele que está com os braços estendidos, pronto a te receber. Isaías 59, 1 e 2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surda os seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. O pecado impede o homem de chegar até Deus. Paulo trabalha essa questão do pecado. Romanos capítulo 7, versículo 19 a 25. Ele trabalha esse fato. Como é que eu posso voltar até Deus? Como é que eu posso me achegar a Deus? Qual a maneira que isso pode acontecer? Como é que eu posso transformar isso numa realidade em minha própria vida? E ele diz, Romanos 7, 19 a 25, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Paulo começa a dizer, eu quero fazer alguma coisa positiva com a minha mente, eu desejo, eu penso, eu sinto, eu quero, porque isso é próprio da minha natureza. Eu fui feito à imagem e semelhança de Deus, eu tenho necessidade disso. Mas ele diz, o mal, usando o meu próprio corpo e vontade humana, me leva contra aquilo que eu desejo na minha própria mente. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim encontro essa lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto de mim. Pois no íntimo do meu ser tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando em meus membros, os dos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. A lei do pecado que usa tudo aquilo que eu sinto, que eu vejo, como para nos afastar de Deus, continuar nos afastando de Deus. Ele fala depois, miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente, com o meu pensamento, com o meu entendimento, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne, da lei do pecado. Paulo fala muito sobre essa questão da lei do pecado e a lei de Deus, a lei da vontade de Deus. Ele fala muito sobre a natureza do homem em levar-nos a pecar e continuar pecando contra Deus. E a lei de Deus e a vontade do homem sendo colocada pela lei de Deus em nossa mente, em nosso coração. Você tem uma mente, você tem um desejo, você tem um conhecimento. É o conhecimento de Deus que leva a amortizar a minha própria carne e viver inteiramente para Deus. Foi isso que Jesus fez. Quando ele na cruz e quando ele realmente diante dos fatos, ele se deu, ele deixou toda a sua glória, segundo Filipenses nos diz, tende em vós o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus, no qual sendo Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas esvaziando a si mesmo, tomando a sua forma de servo, como servo, humilhou-se até a morte e morte de cruz, pelo que Deus exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Se você crendo ou não, Ele é Senhor. Você crendo ou não, Ele é Deus. Você crendo ou não, Ele te ama. Você crendo ou não, Ele tem as mãos estendidas para a sua salvação. Você crendo ou não, você é importante para Ele. Ele escolheu morrer por você. Ele sem você merecer, sem nós merecemos. Ele o fez por amor ao Pai que nos ama e amor a você, como expressão viva da criatura de Deus. Ele te ama. Se fez homem para nos tornar filhos de Deus. Maravilhoso, mas como isso acontece? Como isso pode ser realmente na minha vida? Como é que esse processo pode acontecer? Se você olhar no livro de João, capítulo 16, versículos 13 e 14 principalmente, tem esses dois versículos, diz assim, quando o Espírito Santo vier, ele os guiará a
toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e tornará conhecido a vocês. Ele que está dizendo aqui é que esse ato de Cristo na cruz do Calvário, ele se completa através da pessoa do Espírito Santo. Você não pode ter um discernimento de Deus por você mesmo, que a sua mente, a nossa mente é corrompida, mas você vai ter discernimento de Deus através do Espírito, o Espírito Santo, deixado por Jesus como Consolador, como Paráclito, é aquele que habita em você. Você é templo do Espírito Santo. E ele, agindo em você, te leva a todo discernimento da sua própria mente. Ele te leva ao controle do seu próprio pensamento, de quem é Deus. Ele que te faz entender quem é Deus. Ele te faz entender quem é Jesus. Te faz entender qual é o amor de Deus. Te faz entender o que é confiar em Deus. É o Espírito Santo que age em nós. Em João 16, vou ler através de João 16, a partir do versículo 7. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Jesus está falando da sua ida aos céus, antes da sua morte, antes da crucificação. Está falando com os discípulos sobre sua partida, preparando o coração dos discípulos. E ao preparar o coração dos discípulos para o dia da sua morte e ressurreição, como nós comemoramos hoje, ele fala da seguinte forma: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. É importante, é necessário que eu vá, para que venha o conselheiro, o outro conselheiro, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem um propósito único de glorificar Jesus Cristo, assim como Jesus tinha o propósito único de glorificar o Pai. E Jesus, na sua forma humana, não tinha realmente toda aquela dimensão de atingir todas as áreas. Mas como o Espírito, glorificando a Cristo, habitando em nós, ele atinge a todo o homem. E convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você sabe que é pecador pelo convencimento do Espírito Santo. Você sabe da justiça de Deus um dia o alcançará pelo discernimento do Espírito Santo. Você sabe que o juízo de Deus acontecerá pelo discernimento do Espírito Santo. Não é pela lógica humana, não é pela história humana, é por uma ação dentro de cada um de nós, dentro de você. Quando ele vier, versículo 8, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está condenado. Satanás está, não é que vai ser, já está condenado. Ele não tem poder nenhum sobre você. Tem o poder que você deixa ele ter. Aí sim, mas se você está fundamentado em Cristo, conscientemente voltado e vivendo a vida em Cristo Jesus, conforme Filipenses fala, tende em vós o mesmo sentimento, a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Se você está fomentado em Cristo, ele não tem poder sobre a sua vida. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, o Espírito Santo, ele os guiará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, dele mesmo, falará apenas o que ouvir de Jesus, e lhes anunciará o que há por vir de Jesus. Ele me glorificará a Jesus, porque receberá do que é meu, de Jesus, e tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu, tornará conhecido a vocês. Mas um pouco já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Mas um pouco não me verão, como aconteceu a sua morte. Um pouco mais e me verão de novo, como estamos acontecendo na ressurreição. Ele ressurgiu, e ressurgiu dentro de cada um de nós. E Paulo, terminando, falando ainda aos Filipenses, continuando a carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 12 a 17, ele fala sobre a sua experiência. Paulo começa a contar como ele entende Jesus, como ele se relaciona com Jesus.
não como super, não como merecedor, mas simplesmente pela graça e pelo amor de Deus. Ele diz assim: não que eu tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, não sou perfeito, porque amo a Jesus, vivo com Jesus, não sou perfeito no sentido de não ter pecado, mas ele diz uma coisa: prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Eu prossigo para entender. Vida cristã, meu irmão, é prosseguir. Vida cristã é continuar, é buscar, é se dar, é realmente entender, é afirmar, é colocar dentro de si mesmo a graça de Deus. Aliás, estamos estudando realmente um tema maravilhoso às quintas-feiras, online por enquanto, porque não podemos reunir, das 19 às 20 horas. O tema: vivendo pela graça no mundo realmente corrompido. Vivendo pela graça. O que é viver pela graça no mundo de hoje? Ter sido maravilhoso. É um check-up espiritual, podemos assim dizer. É uma avaliação da nossa vida. Como Paulo está dizendo agora: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Eu ainda não alcancei a perfeição. E nesse mundo não vamos tê-la completamente, não. Nós vamos alcançar, vamos explicar daqui a pouco sobre isso, vamos alcançar esse status em Cristo Jesus. Mas a perfeição, enquanto vivermos, ela é relativa. A perfeição absoluta só vamos ter lá na glória. Mas a perfeição, baseada naquilo que nós alcançamos, que nós temos, vivendo pelo poder do Espírito, nós podemos alcançar agora. E é isso que Paulo está dizendo. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão. Prossigo, versículo 14, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Crise nenhuma, aflição nenhuma desse mundo poderá nos separar do amor de Deus. Nesse contexto todo que nós vemos da coronavírus e tudo mais, tem muito mais coisa por trás de tudo isso aí. Não quero falar disso agora. Mas ouvindo um colega essa semana, ele disse, um pregador de renome, inclusive, ele disse: olha, o seguinte, coronavírus é uma coceirinha diante de tudo aquilo que ainda virá na grande tribulação. E Deus sabe que tudo isso. Meu irmão, não espere nada melhor deste mundo, mas espere viver algo melhor no mundo, apesar do mundo, em Cristo Jesus. O que Jesus encontrou no mundo foi a morte, a incompreensão, a injustiça, foi a cruz. Não espere ser diferente. Ele mesmo diz: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Quanto mais conhecemos Jesus, mais nos afastamos do conceito próprio deste mundo. Prossigo para o alvo. Versículo 15 diz: todos, pois, que somos perfeitos. Ele fala que não somos perfeitos, mas aqui ele fala que perfeito. Eu vou mudar aqui, não é mudar, o termo que alcança melhor aqui, pelos tradutores da palavra de Deus. Todos, pois, que alcançamos a maturidade. Fica melhor. Todos, pois, que alcançamos a maturidade, tenhamos esse sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. E aqui que está o segredo: andar de acordo com o que já alcançamos. Eu não sei que estatura você está na sua vida com Cristo. Não sei com que estatura você está no conhecimento da palavra. Não sei com que estatura você está no relacionamento de amor com o próximo. Não sei que estatura você está no seu relacionamento com Deus. Não sei que estatura você está na sua compreensão da graça misericordiosa de Deus. Graça, somente pela graça. O cristão vive pela graça. O cristão espera pela graça. Só a graça. Só a graça. Só a graça. Essa semana, realmente muitas coisas que a gente recebe através do Face. Mandaram um coral bonito de homens cantando a graça de Deus nos resgatou da morte e da perdição. Agora tenho paz no coração, porque Cristo me salvou. Essa é a verdade.
Não espere nada do mundo, unicamente em Cristo Jesus. Ser perfeito não quer dizer estar sem erro, meu irmão, sem falha humana nem pecado. Ser perfeito quer dizer estar em um momento de crescimento e maturidade. Não é uma posição a qual chegar, e sim um processo. Anote isso. Ser perfeito não é a posição a qual chegar. Eu vou chegar a ser perfeito de não ter nenhum pecado. Não é isso que vai acontecer. Mas é um processo. Ser perfeito é cada dia crescer, crescer, crescer. Enquanto tiver um sopro de vida, há uma necessidade de entender e compreender e viver e edificar e buscar e realmente a sua vida no maior relacionamento com Deus. Ser perfeito quer dizer que estamos andando segundo a luz que temos. Estamos sempre procurando mais luz. Ser perfeito até aquela vontade de viver a cada dia por Jesus. Amar a cada dia a Jesus. Renovar a cada dia seu propósito com Jesus. Ser perfeito é ter em Cristo a ressurreição e a renovação e a vida plena em Cristo Jesus, nosso amado e suficiente Salvador. Eu quero só encerrar dizendo, e olhando para o apóstolo Paulo, a sua afirmação, que ele fala que ele é perfeito, depois fala que não alcançou perfeição, e podemos dizer assim, num trocadilho, podemos dizer que Paulo, como nosso modelo, ele é perfeitamente imperfeito. Olhando para o homem, ele é imperfeito, mas a sua fé e a sua confiança o faz alguém como gigante na fé, que esperança com confiança, com certeza. E eu posso completar uma segunda parte, ou, se queremos dizer, se você prefere, ele é imperfeitamente perfeito. Somos imperfeitos olhando para nós mesmos, mas somos perfeitos quando depositamos toda a nossa vida aos pés do Senhor Jesus. Nesse momento de incertezas, de aflições, de questionamentos, de quarentena, de uma série de coisas que nós estamos observando. Não se sabe em quem acreditar, no que pensar. Eu quero dizer uma coisa, nós temos que colocar a nossa vida naquele que é perfeito, Jesus Cristo. Ele é perfeito, Ele é Senhor, Ele é aquele que veio para nos dar transformação. No mundo tereis aflições, tereis todo tipo de desilusão, mas tendo bom ânimo, ele diz, eu venci o mundo, e você pode vencer também. Eu quero orar com você. Eu não sei qual é a sua aflição, eu não sei qual é o seu momento agora, ainda mais que estamos só na comunhão, no sentido espiritual, não temos relacionamento. Conheço algumas coisas, algumas lutas de alguns irmãos que temos conversado, que temos orado, que temos telefonado, conversado, mas queremos saber de você agora, nessa união do corpo de Cristo. Você que está me ouvindo, você agora é corpo de Cristo. E eu creio na união do corpo de Cristo, é interceder. E eu creio que se você agora colocar a sua necessidade aos pés do Senhor, Ele vai ouvi-lo, Ele vai atendê-lo, Ele vai dar a você graça. Quem sabe você ainda não tem uma vida firme em Jesus Cristo. Quem sabe você não conhece ainda quem é Jesus Cristo, o Salvador. Quem sabe você é apenas um religioso. Quem sabe você não tem a dimensão maior daquilo que está à sua disposição. Você não quer fazer isso agora? Pela fé, você pode nesse momento dizer, Jesus, eu quero ter um encontro contigo. Eu quero ser tal qual a ti, Jesus, em obediência e submissão ao Pai. E eu quero abrir mão de tudo aquilo que é meu e me entregar completamente a ti, para ser uma vida vitoriosa, caminhando a cada dia, conquistando e vivendo para a tua honra e glória. Você não quer orar nesse sentido comigo? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar juntos. Clamar juntos ao Senhor. Fale com Deus na sua mente, no seu coração, expressando diante de Deus aquilo que realmente você precisa ouvir agora. Precisa em sua mente, em sua alma. O Salmo 139, como começamos a ler, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe quem você é, Ele conhece você. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim pões a tua mão. Teu conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobre modo elevado não posso atingir. Deus te conhece.
Deus conhece melhor do que você possa imaginar. Eu quero então orar com você. Pai, colocamos diante de Ti esses irmãos queridos, esses amigos que nesta tarde, nesta noite nos ouvem. Ó Deus, acima de tudo, que Tu possa pelo Teu Espírito trazer convencimento a cada um deles. Que Tu possa trazer pelo Teu Espírito o sentido maior da vida plena em Jesus Cristo. Ele é nosso primogênito, Ele é o princípio de todas as coisas na nossa própria vida. Através dele temos liberdade contigo. Senhor, sabemos que não temos nenhum direito nosso por nós mesmos, mas o fazemos por causa do Teu amado Filho que nos ama, se entregou por nós, e ressuscitou, e venceu a morte, e vence todas as batalhas e todas as circunstâncias. E isso tudo nos dá consciência e nos motiva a clamar, a pedir, a descansar, a confiar. Visite cada mente agora. Eu sei que conhece, Senhor. Sei que Tu conheces cada um que nesse momento está orando a Ti. Senhor, visite-os com Teu poder e graça. Visite-os com Tua graça e amor. Visite-os agora. Manifeste a Tua glória sobre eles. Dá discernimento àqueles que ainda não têm encontro contigo. Dá discernimento de vitória sobre aqueles que estão sofrendo qualquer aflição nesse momento. Toque, Senhor, com poder e graça naqueles que estão enfermos, se precisam do toque divino para a cura. Ministra, Senhor, segundo o Teu poder. Aqueles que precisam de compreensão para relacionamento, toque agora. Toque agora, Senhor. Revela a Tua vontade e poder. Eu oro, Senhor. Eu faço em nome de Jesus, nosso amado Salvador. Amém. Amém.